Livro do Evangelho, segundo São João, capítulo 1, versículo 1, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Quem estava no princípio com Deus? Jesus. A palavra do Senhor diz que no princípio era o Verbo. Quem era o Verbo? Jesus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele estava em todo o tempo com seu Pai. A palavra do Senhor diz que lá em Gênesis, que Deus criou os céus e a terra. Diz aqui, ó, que Deus criou os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Ou seja, Jesus também estava ali presente. Ele esteve presente em todo o tempo. E como o Espírito Santo é um espírito de movimento, ele pairava sobre as águas. Então Jesus, desde o princípio de toda a criação, ele se fazia presente. Ele estava presente com seu Pai. Então a palavra do Senhor diz aqui em João que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Jesus que eu quero falar, desse Jesus que eu quero falar para você nesta tarde. Esse Jesus que se fez Verbo, se fez carne, para que eu e você hoje pudéssemos ter direito de salvação, de vida eterna. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, sobre esse Jesus que eu quero te falar. Esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, esse Jesus que nos transforma, esse Jesus que nos dá vida eterna. Um dia ele pagou um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Amém, meus amados? A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus esteve pregando, ele iniciou o seu ministério com 12 anos de idade. 12 anos de idade ele já pregava a palavra do Senhor, e ele ministrava ali para doutores, e todos ficavam admirados de ver uma criança com tanta graça e com tanta sabedoria, o qual eles não tinham discernimento que era isso. Mas Jesus falava de uma forma, de uma sabedoria sem tamanho, que nossa mente humana não consegue discernir. Mas Jesus estava ali, anunciando e fazendo a vontade do seu Pai, pregando o reino de Deus e preparando o seu rebanho, preparando o seu povo, preparando a sua igreja. Então a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne para que eu e você pudéssemos gozar de uma vida eterna, para que eu e você pudéssemos ser lavados e remidos de todos os nossos pecados. Esse Jesus se fez Verbo para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, tanto ministrando quanto ouvindo a palavra do Senhor. E nós temos que render graça a este Deus. Nós temos que exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque ele paga um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Então eu quero te apresentar quem é esse Jesus. Que amor é esse? Que amor tão grande foi esse, que morreu por causa dos nossos pecados, que passou toda angústia, sofrimento, humilhação, rejeição por causa do meu e do teu pecado. Quem é esse Jesus? Quem é Jesus para você? Como que você vê esse Jesus? Como que você consegue imaginar como que é a face do Senhor Jesus? A palavra do Senhor diz que ele não tinha aparência nenhuma para que o desejasse, mas a graça, a presença do próprio Deus, ele sendo o próprio Deus, fazia todos o amar. Ou os fariseus que o odiavam, mas quem ouvia a voz do seu Pai no Filho, amava, queria estar presente, queria estar a todo momento com ele. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, vamos ver aqui, meus amados. Livro de Isaías, capítulo 53. Acho que é isso, 52.
O livro de Isaías que fala. Eu perdi aqui. Mas a palavra do Senhor diz que, lá em Filipenses diz o seguinte, que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes aniquilou a si mesmo, se humilhou a si mesmo, para que pudéssemos alcançar essa salvação que somente em Jesus, porque ele é o caminho. A palavra do Senhor diz que não existe outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Eu quero apresentar a você, meu querido, que nunca ouviu falar desse Jesus, que não quis ainda aceitar Jesus. Eu quero te dizer que você só vai encontrar felicidade somente em Jesus. Não existe outro caminho, não existe outro meio de felicidade. Eu quero te dizer, meu querido, que o dinheiro não traz felicidade. Ele te proporciona momentos alegres, mas a infelicidade interior, na nossa alma, somente Jesus pode preencher. Eu quero te dizer, meu querido, que a vida terrena não nos traz felicidade. Eu quero te dizer que a vida sexual de um homem e de uma mulher não nos traz felicidade. Ele proporciona momentos, mas felicidade somente em Cristo. Eu quero te dizer que felicidade só encontra no Senhor Jesus. Não há outro caminho. Eis que sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu quero te dizer que Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes aniquilou a si mesmo. A humildade, a mansidão, ele nos ensinou lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, que diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus, ele é o Salvador, ele é o Redentor. Não existe salvação se não for por Cristo. Não existe outro caminho se não for Jesus. Ele é o princípio, o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Salvador. Não tem outro meio. Eu quero te dizer que Deus não é Deus ecumênico como o mundo está ensinando. Deus não é isso. Deus, ele é o único Deus. Não existe Deus ecumênico. Deus, ele é único. E ele é o único caminho. Só há um caminho que chega a Deus. Não existe outro caminho. Não existe religiões pagãs, o qual os homens vão criando, achando que por causa de tais religiões vai se chegar à presença de Deus. Não. Só consegue ir até a Deus através de Jesus, através do seu Filho. Não existe outro caminho. Eu quero te dizer que Jesus, ele é a luz do mundo. Eis que eu sou a luz do mundo. Só ele brilha. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Só ele é digno de toda adoração, de toda aceitação. Só ele é santo, só ele é maravilhoso. Meu querido, vão curtindo e compartilhando a live, por favor. Eu quero dizer que Jesus, ele é o Rei dos Reis. Não existe reino maior e superior do que o reino dos céus, do que o reino do Senhor Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Todo poder, toda graça, toda autoridade está sobre ele. Toda graça, todo entendimento, toda sabedoria, todo conhecimento terreno e espiritual está sobre ele. Porque ele é o próprio Deus, ele é a própria sabedoria. Eu quero te dizer que Jesus, ele é a pedra angular. Ele é a pedra da esquina. Ele é a pedra que despedaça todo o jugo do inferno. Paulo, o Senhor diz que Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Mas hoje nós temos direito de salvação, para que hoje nós tivéssemos direito de salvação. Jesus, ele é o Cristo, o Salvador, o Redentor. Ele é o Santo, ele é o Jesus, o Nazareno, ele é o Altíssimo. Ele é aquele que te cura, ele é aquele que te sara, ele é aquele que te liberta. Jesus é aquele que te transforma. Jesus, ele é tudo para mim, para você. Aprenda a amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. A palavra do Senhor que não existe outro nome maior do que o nome de Jesus. Este nome, diante desse nome, diz a palavra do Senhor, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só ele é o Senhor. Jesus, ele é a base de todas as coisas. Então não existe salvação
sem Ele. Então significa que, meu querido, se você rejeitar Jesus, se você não acredita em Jesus, se você é escarnecedor, zombador, que zomba da palavra de Deus, zomba do nome dele, não tem salvação para a tua vida, não tem salvação sem Jesus. Significa que para você um dia alcançar essa salvação, tem que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem que aceitar esse Jesus como seu Senhor, como seu Deus, como Altíssimo. Porque assim como Ele é, um dia eu e você o veremos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que Jesus, Ele é o centro de tudo. Louvado seja Deus, Ele está acima de tudo. Todo poder, toda graça pertence a Ele. Nada passa desapercebido diante dos seus olhos. Tudo Ele vê. Tudo Ele contempla. Ele entende, Ele sabe o que se passa no meu coração e no teu coração. A palavra do Senhor diz que antes que saia uma só palavra da nossa boca, o Senhor tudo sabe, Ele tudo conhece. Porque Ele é o centro de tudo. Ele é a base de tudo. Sem Ele nada existiria. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse por Ele, este mundo não fazia sentido. É por Ele, é por causa dele, tudo é por Ele. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Toda exaltação, ela é do Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Ele. Então Ele é o centro de tudo. Ele habita no universo. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o grande eu sou, o poderoso de Jacó, o grande e poderoso Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele é a estrela da manhã. Ele é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Olha que coisa linda. O nome do Senhor Jesus exala o perfume da rosa de Saron. Que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, meu querido, que Jesus, diante de tudo isso, Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Jesus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o próprio Deus. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Neste momento, Ele está conosco aqui. A palavra do Senhor diz que onde há um ou dois reunidos na sua presença, Ele se faz presente. Nós estamos aqui na presença dEle, por causa dEle e por Ele. Então, Ele é onisciente, onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode, na mesma hora que Ele está aqui conosco, Ele está lá nos Estados Unidos, Ele está na Rússia, na Europa, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está operando, dando cura, dando vitória, dando livramento, abençoando, resgatando vidas, salvando vidas ao mesmo tempo. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele opera sinais e maravilhas ao mesmo tempo e em todos os lugares. Na mesma hora que Ele está me ouvindo, Ele está ouvindo você. Na mesma hora que nós estamos aqui de joelhos dobrados, clamando a Deus, Ele nos ouve também, mas está ouvindo os irmãos que estão em outro país, em outra dimensão. Ele resolve tudo, Ele entende tudo. O seu poder é sobrenatural. Nós não entendemos o poder de Deus, porque nossa mente humana não consegue discernir o tamanho do poder de Deus. Meus queridos, vão curtindo e compartilhando. E eu quero te dizer, meu amado, que Jesus, Ele é o Santo dos Santos. Olha que coisa linda. Ele é o Santo dos Santos. Não existe santo algum na terra. Somente Ele é santo. A palavra do Senhor diz que somente Ele é santo, somente Ele é perfeito. Essas imagens que as demais igrejas aí vivem fazendo de pau, de pedra, de barro, não sei do que, isso não é santo. A palavra do Senhor diz que se torna-se santo aquele que confessa a Cristo, aquele que anda com Cristo, aquele que busca a Deus. Não é essas imagens estranhas que parece mais, para mim, parece mais demônios, imagens de demônios que as pessoas intitulam como santo. Esses dias, essa semana mesmo, eu estava na minha cidade, eu vendo ali a idolatria tamanha. Eu sou do estado do Goiás, eu sei como é meu estado é muito idólatra. É muitas imagens. Às vezes você entra dentro da cidade, já está aquela imagem gigantesca. Em cada cidade está uma imagem gigantesca. E ali as pessoas pecam e fazem diversas outras pessoas pecarem por não conhecer a Deus, por não terem sabedoria. Então, vendo ali eles intitulando um bispo que morreu
ia enterrar ele dentro da própria igreja e fazer